Olá, estamos começando mais uma edição do programa Cidades em Entrevista, aqui pela Rede Sul de Televisão. Obrigado pela sua audiência. E no programa de hoje temos a grata satisfação de receber o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, o secretário Luiz Otávio. Secretário, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Charles. Prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho justamente sobre o que se propõe o programa, né? Falar da cidade de Porto Alegre, né? Certo. Então, a comunicação da Prefeitura de Porto Alegre, ela é uma área que transita um pouco por todas as outras áreas. Então, me sinto muito à vontade de estar aqui no programa contigo. Secretário, antes de nós iniciarmos, rapidamente fazer uma preleção aqui do seu perfil. Como é que o senhor chegou à Prefeitura de Porto Alegre? Um pouquinho da sua história. Falávamos aqui em off que tu é natural do Alegrete, do Alegrete, diz, né? Passou por Santa Maria, militando aí pelos veículos de comunicação. Nos fale um pouquinho do seu perfil antes da gente entrar nas pautas da cidade. Em seguida a gente fala de cidade, né? Sim, sou natural do Alegrete, Charles. Vim para Santa Maria, né? Em 1997 com a família. Lá fiz a minha formação cultural, minha formação profissional e iniciei minha trajetória na área da comunicação, né? Me formei em jornalismo lá. Um pouco antes ainda de me formar, eu já tinha sido convidado pelo então prefeito Schirmer de Santa Maria para compor a equipe de comunicação da prefeitura. E dentro da equipe de comunicação, fui crescendo até assumir a comunicação da prefeitura em meados de 2013 para 2014. Né? Então, assumi a secretaria naquele momento. De lá para cá, também a convite do prefeito Schirmer, que depois se tornou secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul em 2016, né? Em setembro de 2016, eu vim para coordenar a comunicação da Secretaria de Segurança. E de lá para cá, não saí mais, não arredei mais pé de Porto Alegre, né? Vim do interior, então isso também me fortaleceu um pouco como profissional, me deu estofo pessoal. E hoje, graças a Deus, cheguei numa posição muito interessante, desafiante, motivante, que é a Secretaria de Comunicação do município de Porto Alegre, né? Mas também tive passagem na Assembleia, tive passagens pela iniciativa privada, mas para mim, nesta vinda a Porto Alegre, até então, havia sido a mais marcante comandar a Secretaria de Segurança do Estado, pelo desafio que é, né? Sobretudo num momento muito delicado que a segurança passava ali, naquele momento, e a gente conseguiu, digamos assim, dar uma virada de chave na gestão, e a comunicação esteve ao lado da gestão naquele momento, para conseguir entregar resultados na área de segurança, né? Melhorando a sensação de segurança, reduzindo substancialmente os índices de criminalidade no Rio Grande do Sul, e foi um trabalho muito gratificante. Eu acho que ele me respaldou para chegar até aqui. Agora, como é que é trabalhar, secretário, com o prefeito Sebastião Melo? Pelo que a gente avalia, olhando de fora, naturalmente, ele é um homem de diálogo, até por ter uma larga experiência no Legislativo, onde o diálogo é frequente, é necessário mais do que nunca, como na política como um todo, mas ele, como tem esta escola no Legislativo, ter sido vereador muitas vezes, presidente da Câmara e tudo mais, ele é um homem de diálogo, não é um homem de embate. Eu imagino que isso favorece o trabalho do secretário de Comunicação por não precisar fazer muita gestão de crise, por ficar mais fácil, talvez, o trabalho para o secretário, naturalmente, pontualmente, precisa se fazer gestão de crise, porque a gestão ela não é um mar de rosas, como se diz, né? Exato. Mas eu imagino que seja mais fácil trabalhar num governo como esse que a gente enxerga aí do prefeito Melo, por ser um homem que está sempre na ponta das dificuldades, acontece um problema, ele está sempre pegando junto, né? Com toda certeza, Charles. Sabe que eu sempre digo, né? Os dois mantras que a gente traz no dia a dia e os dois verbos que a gente conjuga, digamos assim, no dia a dia é diálogo, dialogar, dialogar, dialogar e construir, construir, construir. Esses são os mantras que o Melo imprime todos os dias no seu secretariado. Diálogo e construção, né? E é o perfil do prefeito. É um gestor que se preocupa muito em ouvir para tomar decisão. Eu sou um privilegiado em trabalhar com o prefeito Melo, justamente também por esse perfil pessoal, mas por toda a bagagem, a trajetória política e a sua trajetória de vida, que o fazem ser um prefeito diferente, sobretudo nos dias de hoje, né, Charles? Então, integrar esse projeto, né, fazer parte de uma gestão que está mudando a cara de Porto Alegre, como efetivamente a gestão do prefeito Melo e do vice-prefeito Ricardo está fazendo, é motivo de muito orgulho. E o prefeito é um prefeito cobrador.
Tu deve lembrar, período eleitoral, ele falava muito, na época, acordar cedo e dormir tarde, né? Exatamente. Confesso que eu não achei que fosse tanto. 6 horas o celular já está com WhatsApp, 10 da noite, 11 da noite. A gente tem uma linha franca, direta e aberta. E o prefeito é um prefeito que ouve muito a gente, né? Ele dialoga, ele exprime a sua opinião, mas ele ouve para tomar decisão. Bom, eu sempre brinco com ele, digo, eu sou pago para ele falar o que eu penso. E eu digo o que eu penso. Bom, se ele vai tomar a decisão em cima daquela leitura que ele faz, eventual, que eu possa transmitir para ele, ou outra, bom, aí é uma decisão que cabe ao prefeito, claro. Ele é legitimado para isso, né? Mas eu tô lá para auxiliá-lo, eu tô lá para colaborar, para tentar auxiliar, no meu caso especificamente, na comunicação, mas a gente sabe que um governo, ele se faz por liderança política, por comunicação e por gestão. Então, a comunicação, ela transpõe um pouco a sua área afim, e ela ajuda também na gestão, ela ajuda também na concepção política de um governo como o nosso. Então, a gente tem muita liberdade de trocas com o prefeito. É uma experiência notadamente incrível, que eu posso te dizer que eu vivo no dia a dia. É desgastante? Claro que é. Uma cidade como Porto Alegre, com 1,5 milhão de habitantes, tem muitos problemas. Tu falaste aqui um pouco da crise, né? A gente gerencia micro e pequenas crises todos os dias. Exato. Isso faz parte da nossa atividade. Mas, com toda certeza, seria muito mais difícil se o perfil do gestor fosse outro. Se fosse um perfil de um gestor autocrático, um perfil de um gestor que não ouvisse, que deliberasse somente em cima das suas próprias convicções, sem dar oportunidade para quem está ao seu lado, ou para as outras pessoas que convivem com ele, expor as suas opiniões. O prefeito Melo é incrível porque ele toma decisão não só ouvindo o secretário. Ele coloca na roda o secretário, mas ele coloca aquele cidadão, aquele profissional que está lá na ponta, muitas vezes trabalhando, que é ele que sente a dor do dia a dia. Exatamente. E é isso que o prefeito traz de insumos para a tomada de decisão. Ele ouve o secretário, sim, que é importante ser ouvido, mas ele também ouve quem está lá na ponta. E isso eu acho que faz ele, que eu gosto de dizer, um prefeito sui generis, né? Diferente para esses, vamos ser honestos, né? Para esse dia a dia de hoje, para esse modelo que está posto de gestão pública nos dias de hoje. Então, acho que o grande diferencial dele é a abertura ao diálogo e à construção. E ele vai em loco conhecer o problema, dialogar com as pessoas, como tu disse, para poder ouvir realmente quem está passando pela dificuldade. Coloca o chapéu de palha dele, é presente ali, né? O chapéu de palha é marca registrada, né, do prefeito Melo. Ele é pé no chão, pé no barro, pé na areia, pé no saibro, mas também é o pé no asfalto. E não é um gesto, muitas vezes isso é político, né? Politicamente se faz em época de eleição, mas não. Isso é o dia a dia dele, pelo que a gente acompanha por aí, né? Com toda certeza. Seria demagógico, numa boa, se ele deixasse para fazer isso só no período eleitoral ou só em momentos que ele entendesse necessário pela sua trajetória política ou pela eventual necessidade de projeto. Claro. Não. O prefeito, desde o dia 1 da gestão, desde o dia 1, eu não era secretário ainda naquele momento, então eu sinto legitimado para falar. Sim. Ele botou o pé na rua e ele é um prefeito que governa com as pessoas. É um prefeito que governa na linha de frente, ouvindo as pessoas para tomar suas decisões, sentindo as dores, se emocionando, como eu já vi em alguns momentos, se emocionar com a dor do seu irmão, que eventualmente está numa situação de vulnerabilidade. Então, este dia a dia faz o Melo ser o grande prefeito de Porto Alegre, que eu me orgulho muito de fazer parte da sua gestão. Por quê? Porque ninguém tem como tomar decisões, aspas, encastelado, sem conhecer a realidade de uma cidade. Eu me atrevo aqui a fazer um desafio que eu duvido alguém conhecer Porto Alegre, tanto quanto o prefeito Melo conhece Porto Alegre. Caminha realmente toda a cidade, né? Exato. Secretário, nós estamos chegando ao término desse primeiro bloco, tá vendo? A gente começa a falar, o tempo já voa. Mas a gente já retorna, eu peço licença, vamos a um rápido intervalo. Hoje estamos recebendo o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, o senhor Luiz Otávio, que vem trazer, compartilhar o dia a dia, a dinâmica de trabalho, os projetos da Prefeitura, das diversas secretarias, que todas elas, claro, em benefício do cidadão de Porto Alegre. Então, vamos a um rápido intervalo, então, e já retornamos.
consumo de podcasts está em plena ascensão e faz parte do plano de marketing de muitas empresas, principalmente por ser uma excelente ferramenta para atingir o seu público-alvo. Além de aumentar a audiência de maneira geral, é uma forma muito eficiente para conseguir o tão sonhado alcance orgânico. Afinal, é a sua marca demonstrando autoridade no mercado e oferecendo conteúdo relevante para um público extremamente qualificado. Mas é claro que esse investimento só vai trazer grandes resultados se for feito de maneira eficiente, com um conteúdo interessante e produzido em alta qualidade. Aqui na Fórmula Digital nós temos toda a estrutura, equipamentos e profissionais especializados em podcasts e podemos te ajudar na produção do teu projeto. Quer saber mais? Manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que a gente está te esperando. Retornando ao programa Cidades Entrevista, aqui pela Rede Sul de Televisão, hoje conversando com o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, o senhor Luiz Otávio, que vem compartilhar, falar um pouco do trabalho, do dia a dia da Prefeitura, dos projetos, das ações que estão acontecendo. Secretário, o centro de Porto Alegre, o que está sendo feito, o que o senhor pode nos falar aqui para a população dos projetos que estão acontecendo? Eu sei que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, mas tu me permite só uma parte Claro. que a gente falava no primeiro bloco sobre o perfil do prefeito Melo, e eu usei a expressão sui generis. O prefeito é tão sui generis, só para fechar esse capítulo, Sim. que ele não inaugura a obra. Isso é característica dele. Ele entrega a obra. E isso a gente pôde perceber aqui no centro, depois eu vou falar um pouquinho, e vou dar um exemplo muito emblemático. A gente estava lá numa comunidade na Zona Norte, quando foi entregue o trecho 3 da orla. O prefeito não fez solenidade, não cortou fita, não estourou espumante, não fez nenhum fogo de artifício, nada, porque é o perfil dele. Ele entende que a obra é para a população e assim ela deve ser feita, deve ser entregue. Então, dificilmente, Charles... E até na contramão do que normalmente se faz. Né? E dificilmente, Charles, e eu me atrevo a dizer que tu não vai ver o prefeito cortando uma fita ou inaugurando um laço, enfim, para uma obra. Então, essa é uma característica dele, dentro dessa linha que eu te falei, de ser sui generis. Isso nos motiva muito. É um grande trabalhador mesmo. Com certeza. Mas sobre o centro, Charles, eu acho que quem transita pelo centro hoje, um pouco antes da pandemia, esse número era um pouquinho mais fidedigno, depois da pandemia as coisas mudam um pouco, mas transitam entre 350 e 400 mil pessoas diariamente no centro de Porto Alegre. E o centro de Porto Alegre não é só centro de Porto Alegre, ele é o centro do Estado. É o centro administrativo, político, né? Aqui estão as principais instituições do Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nós, desde o início da gestão, tínhamos uma determinação do prefeito de dar uma atenção muito especial para o centro. Não que os outros bairros não sejam importantes, obviamente que são, mas o centro, talvez, de todos, seja o mais democrático e plural. Porque nem todo morador da ilha, ou da Ilha da Pintada, ou da Ilha do Pavão, ele vai se deslocar ao Partenon, ou à Restinga, ou ao Rubem Berta. Nem todo morador do Partenon vai se dirigir ao Sarandi, ou a outro bairro da cidade, a Lomba do Pinheiro, por exemplo, ou as ilhas. Mas todos, em algum momento, virão ao centro. Então, nesta concepção de olhar para o centro, a gente começou a empreender várias iniciativas determinadas pelo prefeito. A primeira delas, talvez uma das primeiras, foi a reforma da Fonte Talavera, aqui pertinho de onde a gente está, no estúdio. Sim. Aqui, em frente ao Paço Municipal. Uma parceria naquele momento com o Zafra, uma contrapartida, foi feita a reforma da Fonte Talavera, chafariz foi inaugurado. Logo nós começamos a pintura do mercado, fizemos o muro da Mauá, lembra? Deve lembrar, Charles, a discussão, derruba ou não derruba o muro, né? Derruba ou não derruba? Bom, enquanto não derruba, não vamos deixar esse muro como está. Vamos embelezar. E foi feita uma PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse, com a iniciativa privada, vieram 3 propostas naquele primeiro momento, uma delas foi selecionada e o consórcio fez todo aquele embelezamento do muro sem R$1 de recurso público. Sem R$1. E hoje a gente tem prazer em transitar pela Avenida Mauá. Quando a gente olhava à direita era um muro, quando a gente olhava à esquerda eram construções antigas, eventualmente inacabadas ou vandalizadas. Hoje a realidade da Avenida Mauá já começou a mudar. Bom, nós temos aqui uma mancha de 50, 60 anos, talvez mais, no Centro Histórico de Porto Alegre, que é o famoso esqueletão, Galeria 15 de Novembro.
Recentemente, a Justiça, depois de o prefeito Melo, do dia 1 do governo, determinar uma solução para aquele esqueletão, foi feita uma parceria com a URGS fez um laudo atestando que ele não tinha condições de continuidade de obra, de construção, e que o melhor caminho seria a demolição. A prefeitura, obviamente, ingressou na Justiça, porque é um imóvel privado, tem herdeiros, etc., etc., e a Justiça concedeu à prefeitura a possibilidade de fazer a demolição. Então nós, em breve, já vamos ter este esqueletão abaixo, se Deus quiser, até o final do governo, que é a intenção do prefeito Melo, de entregar a sua gestão com esse esqueletão no chão, digamos assim. Já muda bastante aquele aspecto ali, né? Já muda o aspecto da região. Ao passo que, em um ano de gestão aproximadamente, a gente reabriu o mercado público, fechado desde 2013, dado aquele incêndio no segundo piso. Claro. Segundo piso reaberto, com escadas rolantes novas, com parte elétrica nova, a pintura está sendo feita externa e logo será feita interna. Em seguidinha se avizinha a reforma do telhado. Tem muita coisa para fazer no mercado público, mas é inegável que a gente avançou muito no mercado público, que é um símbolo cultural, é um patrimônio histórico, arquitetônico de grande valor que a gente não poderia, não olhar para ele e dar uma atenção e um carinho excepcional. Enfim, foram muitas medidas. Aí teve o chafariz do mercado, falando do mercado público, recentemente também inaugurado o chafariz. Nós temos os decks do mercado público, foram todos eles trocados, uma parceria da prefeitura com os permissionários do mercado. Então a gente pode perceber um olhar diferenciado para o centro. Nós temos aí as obras do quadrilátero central que estão acontecendo, Otávio Rocha deve ser concluído em seguidinha. O viaduto Otávio Rocha, símbolo arquitetônico também, se não me falha a memória, dos anos 30, se não estou enganado, que passou só por 2 reformas até hoje em sua história. Dos anos 20, talvez, Charles. Agora eu não tenho de cabeça, mas ele é centenário próximo disso. Passou por 2 reformas e agora nós estamos reestruturando todo o viaduto Otávio Rocha. Então, tem um olhar e uma atenção do poder público, centro histórico, justamente por essas razões que eu te falei. O centro histórico de Porto Alegre não é só de Porto Alegre. Ele é de todo o Rio Grande. Todo o estado, de alguma forma, transita por essas regiões que você falou aí. E a região da Borges ali, tem alguma coisa acontecendo? A gente vê que muitos moradores de rua acabavam tomando conta ali. Não sei como é que está a situação. Os moradores de situação de rua é uma situação grave que se agravou, se me permite a repetição de palavras, na pandemia. Já tínhamos problema, acho que é um problema que não é só o Porto Alegre, é um problema que o Brasil, e me atrevo a dizer o mundo, qualquer pessoa hoje que for para fora do Brasil, for para Nova York, Miami, ou for para a Europa, vai enxergar moradores de situação de rua. A gente lastima muito que a sociedade tenha, infelizmente, caminhado nessa direção, em situação de vulnerabilidade. Mas é uma situação que a gente vem enfrentando muito. O Centro Histórico, o Menino Deus e o 4º Distrito, a gente tem dado uma atenção muito especial para acolher estas pessoas, porque não é nenhuma política higienista ou qualquer coisa dessa natureza, não. A gente tem que acolher essas pessoas. Então a gente ampliou as vagas em albergues e pousadas, né? Hoje, como não se tinha um tempo atrás, vagas inclusive para animais, porque muitas vezes os moradores de situação de rua eles se recusavam a sair em razão de não deixar os seus animaizinhos, os seus bichinhos, cachorros principalmente. Então a gente vem fazendo um trabalho de acolhimento. É verdade que não é fácil. Por quê? Porque o albergue ele tem regra, ele é constituído de normas e muitas vezes moradores em situação de rua têm dificuldade de se adequar a essas normas e aí ainda assim se faz um esforço junto inclusive com a saúde, porque também há questões de natureza psicossocial que são trabalhadas, mas a gente não vai esmorecer. A gente sabe que é um trabalho formiguinha, é um trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com a FASC e outras áreas do governo, estão se dando os braços e se unindo para que a gente tenha uma solução nesse sentido, ou pelo menos minimizar esta situação, para não dizer um problema, porque nos afronta como ser humano, né? Claro, eu, quando passo numa rua, vou dar um exemplo aqui, a própria Rua dos Andradas, que eu frequento para almoçar muitas vezes, ou frequento ali, eu vejo um morador de situação de rua e aquilo como cidadão, aquilo como pessoa, ver um irmão teu te afronta, sim, te aflige. Mas a prefeitura está fazendo sua parte, a gente tem uma política muito sólida e estamos enfrentando esse problema, digamos assim, né, Charles? Tu falavas antes de um toque do 4º Distrito. Eu sei que a prefeitura,
a gestão do prefeito Melo tem feito um trabalho muito forte para revitalizar essa entrada de Porto Alegre, que já no passado não muito distante já foi um belo bairro, uma bela região de Porto Alegre, e hoje está sendo feito um investimento político de trazer incentivos através de lei para que as pessoas voltem a ocupar esse espaço. Como é que está isso aí, secretário? Perfeito, Charles. Já te fizesse sintetizou muito bem. Sei que o nosso tempo já está acabando e pode deixa para o próximo bloco, Vamos né? falar do próximo bloco, porque o quarto distrito acho que é muito rico. Muito rico. É uma pauta muito rica. Vamos então a um rápido intervalo aqui, hoje conversando no programa Cidades Entrevista com o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, o senhor Luiz Otávio, que vem compartilhar diversos assuntos do dia a dia da gestão da Prefeitura de Porto Alegre. Já voltamos. O consumo de podcasts está em plena ascensão e faz parte do plano de marketing de muitas empresas, principalmente por ser uma excelente ferramenta para atingir o seu público-alvo. Além de aumentar a audiência de maneira geral, é uma forma muito eficiente para conseguir o tão sonhado alcance orgânico. Afinal, é a sua marca demonstrando autoridade no mercado e oferecendo conteúdo relevante para um público extremamente qualificado. Mas é claro que esse investimento só vai trazer grandes resultados se for feito de maneira eficiente, com um conteúdo interessante e produzido em alta qualidade. Aqui na Fórmula Digital nós temos toda a estrutura, equipamentos e profissionais especializados em podcasts e podemos te ajudar na produção do teu projeto. Quer saber mais? Manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que a gente está te esperando. Retornando então com o programa Cidades Entrevista, hoje recebendo o secretário Luiz Otávio, secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre. Secretário, antes do intervalo a gente ia falar do quarto distrito. Como é que estão os projetos? É uma preocupação, a gente sabe, muito grande da gestão com esta região de Porto Alegre. Assim como o centro, que eu fiz referência no bloco anterior, Quarto Distrito também é um olhar que a Prefeitura vem dando muito especial, e já se fala em revitalização do Quarto Distrito há muitos anos em Porto Alegre, né? E o prefeito entendeu a necessidade de a gente dar um olhar diferenciado. Por quê? Porque era uma região fabril, era uma região industrial no seu nascedouro, né? Hoje a gente vê que muitas áreas acabaram perdendo valor, né? Ou se degradando com o passar dos anos. E a Prefeitura justamente vem dando um olhar diferente. Assim como no centro histórico, no Quarto Distrito nós também fizemos, até não comentei isso sobre o centro, um plano diretor que a gente chama de plano de reabilitação do centro histórico e plano de reabilitação do Quarto Distrito, que ele é um instrumento do plano diretor justamente para dar liberdade ao empreendedor de investir. Então, por exemplo, vou só voltar no centro rapidinho, Charles. Hoje, se o empreendedor quiser fazer uso misto de alguma área ou fazer a transposição de uma área de uma natureza para outra, ele pode. E vou dar um exemplo. Acho que o Everest, se não me falha a memória, o Hotel Everest, ele está sendo feito um retrofit, por exemplo, porque o plano diretor permitiu que aquelas áreas até então compartimentadas como hotel ou como leitos de hotel, eles pudessem se tornar lofts. Então, ele sai de uma área comercial para uma área residencial. O plano diretor atual está permitindo isso. Nós estamos com a revisão do plano diretor geral, mas tem um plano específico para o centro e tem um plano específico para o Quarto Distrito. Então, também tem a mão do poder público na revitalização. A gente sabe que uma revitalização não se faz sozinha, né? Os empreendedores têm que vir junto, a gente tem que trazer mais densidade ocupacional para essas áreas, mas não é a prefeitura que vai atrair as pessoas a morar, não é a prefeitura que vai construir um prédio. A prefeitura tem que dar condições para o empreendedor investir. Isso aconteceu no centro, vem acontecendo com muita força, e também no Quarto Distrito. Nós, recentemente, lançamos, em parceria com a iniciativa privada, ou anunciamos, 2 data centers extremamente relevantes no Quarto Distrito. Investimentos, cada um deles aproximadamente de 300 milhões, na área de TI. É uma área que está crescendo muito, então o empreendedor está vendo o Quarto Distrito não só como um polo que vem se consolidando gastronômico, de microcervejarias e outros, mas como um polo de inovação e de empreendedorismo. Por quê? Porque a gente, enquanto prefeitura, dotou de condições arquitetônicas, urbanísticas, aquele espaço para que sejam feitos investimentos.
Então, hoje eu não tenho mais limitação de índices de alturas, por exemplo, no quarto distrito, como eu tinha um tempo atrás. E isso faz com quê? Com que o empreendedor, opa, olha lá, lá eu tenho um valor, lá eu tenho uma área em plena revitalização e eu quero investir no quarto distrito. Então, é isso que vem acontecendo. Então, esses 2 data centers, por exemplo, e certamente deveríamos ter outros negócios aportando no quarto distrito. São os 2 maiores investimentos? Desta região especificamente, são 2 maiores investimentos atuais. Um fica na Pernambuco e o na outro Pernambuco, o outro aqui perto da Ramiro Barcelos, aqui mais para cá, exato. Floresta aqui. Sim. O quarto distrito já começa aqui, Exato. né? Então ele é um pouquinho mais para cá. Então são investimentos relevantes, vultuosos, com a área de TI é uma área que tem um valor agregado muito forte. Então nós temos uma alta contratação melhor dizendo, contratação de profissionais de alto gabarito, qualificação. Então, isso também vai mudar certamente essa região, sobretudo esses 2 data centers depois de prontos. Mas a gente vê investimentos imobiliários. Tem mais um prédio por sair. Eu posso dizer, sem contaminação, eu sou morador do quarto distrito. Ah, tu também mora? Meu apartamento é no quarto distrito. Mas tem outros investimentos surgindo aí no quarto distrito para adensar enquanto população, mas também não preservando a sua característica recente, boêmia, de bares, de restaurantes, de noturna, mas também esse olhar para inovação. A gente tem lá o Instituto Caldeira, tem o NAU, tem a Fábrica do Futuro, são hubs e ecossistemas de inovação extremamente relevantes que também trazem essa característica da inovação para o quarto distrito. A gente poderia fazer mais uns 3 blocos sobre o quarto distrito aqui, Charles. Tem muito assunto, não quero monopolizar. Mas falando ainda de outras ações que são extremamente importantes, secretário, para Porto Alegre, as pessoas, né, o Rio Grande do Sul tem, se não o principal, um dos principais destinos turísticos do Brasil, que é a Serra, especialmente Gramado, Canela, o Vale dos Vinhedos, ali com Bento e toda a região de Caxias. As pessoas sempre passavam por aqui só pelo aeroporto, agora já começam a ter motivos para ficar mais em Porto Alegre. A Orla é um presente maravilhoso para os porto-alegrenses. Basta você ir no final de semana, no final de tarde, numa manhã. Acho que quase que o dia todo tem movimento na Orla. Com certeza. Impressionante. Impressionante. O que a gente fala isso muito lá dentro da prefeitura, né? O nosso posicionamento para o turismo. Porque Porto Alegre sempre foi reconhecida pelo turismo de negócios. Então nós tínhamos business, né? Nós tínhamos eventos de negócios, eventos da área da saúde e outros. Hoje a gente já começou a virar um pouco essa chave. Hoje a gente já começa a enxergar um turismo de lazer, um entretenimento gastronômico. Como o quarto distrito, por exemplo, eu citei, nós temos uma cidade baixa com uma gastronomia muito interessante, próprio centro histórico, com alguns equipamentos gastronômicos que vão surgindo. A Orla, que tu fizeste referência, é uma orla de primeiro mundo. Né? O Pontal, o Pontal, conhecendo, né? Fantástico ali. Em seguidinha, não vou dar teaser nem spoiler, mas nós devemos ter aí o trecho 2 da Orla, fazendo a conexão do 1 com o 3, né? Naquele espaço do Anfiteatro Porto Sol. Estamos amadurecendo o projeto, um projeto eu já vi, e logo assim que estivermos com ele maduro, anunciaremos à população. Então nós temos todo um trabalho deste olhar para o espaço de lazer e de entretenimento. Então eu acho que a gente está quebrando um pouco aquela lógica até então de que as pessoas aportavam no Salgado Filho para ir para Gramado ou para Canela, ou para Bento Gonçalves, ou para Nova Petrópolis. Não, hoje as pessoas até podem ir para lá, e a gente incentiva como gaúchos, né, que conheçam as nossas belezas do Rio Grande. Mas ficam um dia ou 2 aqui. E a gente já tem informações de que efetivamente está surtindo resultados, está surtindo efeitos, porque as pessoas têm parado aqui. Por quê? Porque muitas vezes se interessam em conhecer a Orla, se interessam em conhecer o restaurante XYZ, se interessam em conhecer o bar, as microcervejarias, né? A gente hoje se lançou um programa um tempo atrás, que é a Capital Trilegal da Cerveja. Nós somos a principal cidade, ou melhor, a cidade com o maior número de microcervejarias do país. Né? Até então eram números absolutos. São Paulo nos passou por 3 ou 4 microcervejarias, mas em números proporcionais nós somos disparado a cidade com o maior número de microcervejarias. Então nós somos a capital trilegal da cerveja. Nós somos a capital do churrasco. Nós tivemos iniciativas aqui recentemente com o Expo Churrasco e logo com alguns outros eventos. Nós somos uma das cidades com maiores números, se não a cidade com o maior número de churrasqueiras em imóveis. Hoje é difícil ir para um imóvel, comprar um imóvel que não tem uma churrasqueira, né, Charles? É de lei, tem que ter. É de lei, exato. Então, um pouco disso é fomento ao turismo também.
E o turismo é fundamentalmente um pilar do desenvolvimento econômico. Então, por isso que a gente vem dando um olhar também para o turismo, dando uma atenção para o turismo que a gente entende que ele é fundamental. Óbvio, sem abrir mão do turismo de eventos, do turismo de negócios. Vou dar um exemplo, turismo de eventos, né, que se consolida. O South Summit. O South Summit é um evento de inovação, mas não deixa de ser um evento extremamente relevante para o turismo. Que foi um esforço, inclusive, em conjunto com o governo do Estado, com do prefeito, em buscar na Espanha esse evento. Né? Eu sou testemunha viva, que eu estive com ele lá. Nós fizemos um trabalho, ele, obviamente, na sua liderança política, junto ao governador Leite, naquele momento, fazendo um trabalho de convencimento muito sólido para o South Summit aportar em Porto Alegre. Já estamos na segunda edição. E na primeira edição, Charles, para te teres uma ideia, sabe quantos aviões de pequeno porte pousaram e ficaram no aeroporto Salgado Filho durante o evento? 180. Poxa, no primeiro? No primeiro South Summit. O segundo ainda não tem informação, ele se fechou faz um mês. Mas então perceba por quê? Porque são empresários, fundos de investimentos, bancos, instituições financeiras que vêm para Porto Alegre para olhar os empreendedores locais, as iniciativas, startups, etc. e tal. Isso tem um pilar do desenvolvimento econômico muito sólido, com incentivos às startups, às incubadoras tecnológicas, aos ecossistemas, aos parques tecnológicos, mas também tem um aspecto turístico. Por quê? Porque ele veio para ficar. Ele veio no South Summit, à noite ele foi jantar. Ele estendeu a estada dele aqui no final de semana para ele curtir a orla. E assim, esse ecossistema se formaliza com o incentivo ao turismo, né? Realmente, como tu disse, veio para ficar, né? Um evento de inovação extremamente importante e casa com o espírito de Porto Alegre, né? Essa busca por inovação que é tão importante. Né, com toda certeza, Charles. Mas, secretário, mais uma vez aqui nós encerramos o terceiro bloco, vamos para o nosso quarto e último bloco do programa Cidade, trazendo aqui informações, dialogando sobre a cidade, e a gente fica sabendo de coisas que a gente nem imaginava, aí, de números, de coisas que estão acontecendo, essa efervescência de Porto Alegre. Então, nos deixa muito felizes e certamente o nosso telespectador também poder saber, né? Às vezes a gente está no dia a dia, no corre-corre, aí não fica sabendo das coisas que estão acontecendo, né? Olha o Pontal, é um local maravilhoso, eu tive o prazer de conhecer, transformando, né, esta região de Porto Alegre, aqui da Orla, num local realmente extremamente bonito. Bom, vamos a mais um intervalo e já retornamos aí com o nosso bate-papo com o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, o Luiz Otávio. O consumo de podcasts está em plena ascensão e faz parte do plano de marketing de muitas empresas, principalmente por ser uma excelente ferramenta para atingir o seu público-alvo. Além de aumentar a audiência de maneira geral, é uma forma muito eficiente para conseguir o tão sonhado alcance orgânico. Afinal, é a sua marca demonstrando autoridade no mercado e oferecendo conteúdo relevante para um público extremamente qualificado. Mas é claro que esse investimento só vai trazer grandes resultados se for feito de maneira eficiente, com um conteúdo interessante e produzido em alta qualidade. Aqui na Fórmula Digital nós temos toda a estrutura, equipamentos e profissionais especializados em podcasts e podemos te ajudar na produção do teu projeto. Quer saber mais? Manda um direct ou uma mensagem no WhatsApp que a gente está te esperando. Estamos de volta aqui com o programa Cidades Entrevista, hoje recebendo o secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, o senhor Luiz Otávio, dialogando com a gente sobre a cidade de Porto Alegre. Secretário, educação é um tema muito importante. Como é que estão os projetos, as ações nessa área para Porto Alegre? Educação é menina dos olhos do prefeito Melo, né? A gente vem olhando também, dando um olhar muito especial para a educação, Charles, e a secretária Sônia faz um trabalho incrível, né? Porque nós temos hoje uma rede municipal composta por 98 escolas próprias do município e mais uma rede conveniada com aproximadamente 220 escolas. Então a nossa rede ela é muito grande. Sim.
Então, e a gente sabe que na pandemia, e os números nos mostram isso, ela deixou as famílias mais pobres, né? Sim. Então, há um tempo atrás, aqueles que tinham condições de ter um filho, uma filha numa escola particular, eles acabaram tendo que vir para a escola pública, né? Em razão de, obviamente, das dificuldades que a pandemia impôs do ponto de vista econômico às famílias. E a gente também tem que olhar para isso, né? Então, hoje a gente vem fazendo um esforço muito grande na compra de vagas, embora nossa rede hoje, entre conveniadas e particulares, seja composta por mais de 300 escolas, nós estamos fazendo um investimento muito grande em compra de vagas em escolas comunitárias e privadas, para poder atender, sobretudo, em creches, para que a gente consiga atender efetivamente os anseios, as necessidades da população, principalmente daquela pessoa que está mais lá numa periferia, que às vezes não tem o acesso ou tem um acesso dificultado. Então, a gente vem fazendo um esforço muito grande nesse sentido. Recentemente, o prefeito retomou um convênio com a Unesco, e esse convênio prevê a construção de 5 escolas que estavam paradas, não sei se tu vai lembrar, ainda no governo Dilma haviam sido lançadas algumas creches, se não me falha a memória, do Pró-Infância. E essas creches do Brasil inteiro acabaram, foi uma licitação nacional. Fato que nacional. Foi A empresa abandonou isso, tudo. Exatamente. E é no projeto único para o Nordeste e para o Rio Grande do Sul. Ou seja, o Nordeste tem um método construtivo, o Rio Grande do Sul tem outro, tem uma necessidade, o Nordeste tem outro. E aí a gente agora está muito dedicado a retomar e concluir essas obras. E esse convênio com a Unesco nos proporciona isso, a retomada e a conclusão de 5 escolas. Ao lado disso, nós temos essas compras de vagas que eu te falei, e neste convênio com a Unesco também a PPC em todas as 98 escolas do município. Então, a gente vem dando um olhar para a infraestrutura. Mas ao lado disso, Charles, nós recentemente adquirimos 25 mil Chromebooks, que são notebooks da Google, né, para as escolas municipais. Nós adquirimos aproximadamente, o número eu estou checando bem, mas dá um pouco mais de 150 lousas digitais, que são lousas interativas para as escolas. Acho que acabou a era do giz e do quadro negro, né, que nós estudamos, né, Charles? Claro. Hoje é lousas digitais. Exato. Então é um investimento muito vultuoso que a prefeitura vem fazendo. Na área pedagógica também, a gente vem reforçando, recentemente a secretária Sônia, a Secretaria de Educação, lançaram um programa chamado Alfabetiza Mais Poa, que é justamente formação profissional para recuperação de aprendizagem, e também o Recupera Poa, que é justamente aqueles alunos que no período pandêmico acabaram se afastando das salas de aulas por uma imposição da pandemia, né? Ou seja, as escolas fecharam, e a gente está fazendo um trabalho lá na Secretaria de Educação de fazer uma recuperação de aprendizagem desses alunos. Para quê? E eu posso dizer por mim, né? A minha filha fechou as escolas dela, no caso, morava em Porto Alegre comigo, a escola dela fechou no primeiro ano do ensino fundamental dela. Talvez um dos anos mais importantes para a alfabetização de uma criança. Então eu senti isso na pele com a minha filha, e certamente muitos pais que estão nos assistindo agora sentem e vão concordar com o que eu estou dizendo, certamente. Então, não teve como não ter prejuízo. Não teve como não ter prejuízo pedagógico, né? Então se fez esse programa de recuperação de aprendizagem. Então é um trabalho que vem sendo muito legal capitaneado pela Secretaria de Educação e que a gente vem trabalhando para dar luz. Mas tem para mim um assunto, Charles, que é uma entrega recente que eu acho maravilhosa. Eu fiquei emocionado, tocado. Eu acho que eu posso até adivinhar qual é o assunto. Tu vai adivinhar, que a gente fez um ato aqui no Paço, que a gente comprou 60 óculos. Eu me arrepio, aqui, já me arrepiei. Se não me falha a memória, israelense. Israelense a tecnologia. A gente adquiriu, inclusive por inexigibilidade, porque ela é única no mundo, onde a criança com dificuldades, criança com deficiência visual, coloca o óculos e esse óculos faz a leitura e traduz para a criança. Então, e ainda identifica o número de pessoas. Até 150 pessoas cadastradas. Então, se eu estou com o óculos, eu sou deficiente visual, eu olho para ti e ele vai dizer, Charles Viana. Ele vai, como a gente fez no ato, ele olhou para o prefeito Melo, haviam cadastrado esse prefeito Sebastião Melo. Achei maravilhoso. Exatamente. E ele lê absolutamente tudo. E é só a criança, quando está, ela aponta para frente. Sim. E aí ele lê. Lá naquele ato, por exemplo, tinha um fundo de palco chamado da nossa campanha 250 anos, Cidade da Nossa Vida. Ele só apontou e ele leu, Cidade da Nossa Vida. E ele lê livros. Eu fico emocionado. Quem não conhece essa história, eu vou fazer um merchan aqui. Entra lá nas redes da prefeitura que vocês vão conhecer a história desses óculos. São 60 óculos. 44, se não me falha a memória, foram entregues para os alunos e 12 para os professores.
né? E tem ainda uma reserva que a Secretaria de Educação está trabalhando para a gente dar cada vez mais condições para essas crianças e para os próprios professores, né? Ministrarem suas aulas com mais qualidade, com mais segurança, né? Com uma condição melhor, com acessibilidade. Esse é um tema que eu me arrepio só de me lembrar, fiquei emocionado e tocado, porque é transformador, transforma vidas. Que para a gente, né, secretário, que enxerga, que lê, que tem essa facilidade, a gente praticamente não dá valor porque é algo tão natural para a gente, né? E quando tu vê as pessoas que têm essa limitação, né, essa dificuldade, e aí a inteligência artificial servindo socialmente para eles, é realmente algo fantástico. Não tenha dúvida, ela foi considerada, essa tecnologia, de Israel, uma das 10 tecnologias mais relevantes criadas em Israel, e pela Times, uma das 100 do mundo. Então, realmente, a vontade, Charles, era pegar aquelas crianças e levar para casa, porque elas estavam tão entusiasmadas, tão empolgadas, com a dignidade, com essa acessibilidade toda que é criada, porque muitas vezes o livro não vem em braille. Exato. Ou muitas vezes ele não consegue acessar em braille algum cardápio, alguma placa, né? Ficam excluídos, né? E aí isso, de certa forma, usando a tua expressão, exclui, né? Marginaliza um pouco essas crianças e pessoas com deficiência. Precisa incluir, né? Precisa incluir cada vez mais, não tenha dúvida. Então essa foi, assim, para mim, eu me lembro e me arrepio porque foi realmente tocante e é transformador, sabe? Eu acompanhei. Secretário, antes de terminar o programa, eu quero ainda falar de um assunto que eu sei que é muito caro para Porto Alegre. Hoje, enquanto nós gravamos o programa, o prefeito está debatendo isso no Rio de Janeiro com outros prefeitos, indo atrás de financiamento, que é o transporte público. Com certeza. Como é que está isso aí? O que o senhor pode nos falar? Transporte público já vinha mal, vamos ser bem honestos entre nós, antes da pandemia. Sim. A própria entrada dos aplicativos, isso mudou a forma que as pessoas passaram a se locomover, os aplicativos trouxeram mais facilidade para o dia a dia das pessoas. E a pandemia foi uma pá de cal, vamos ser bem honestos entre nós, no transporte público. Porto Alegre transportava, se não me falha a memória, 17, 18 milhões de passageiros mês. Na pandemia chegou a transportar 6, nos seus piores momentos. Então, realmente, o transporte, né, foi feito um investimento do poder público para tentar retomar o transporte. É um problema nacional, tanto é que, como tu disseste, o prefeito está nesse momento no Rio de Janeiro, enquanto a gente está gravando aqui o programa, na Frente Nacional dos Prefeitos, porque ele encampou essa pauta. Ele entende que a mobilidade, ele chama de mobilidade humana, não urbana, porque é a mobilidade de nós, como seres humanos. É um problema que deve ser enfrentado não só nos municípios, mas deve ter o apoio dos estados e da União. E vou dar Isso é um debate nacional. É um debate nacional. A gente já começou a retomar com alguns investimentos, né, as linhas. Hoje a gente está transportando daqueles 18 mil, mais ou menos, que eu te falei, 18 milhões, 14 a 13 a 14 milhões. Então a gente já está chegando próximo da realidade pré-pandêmica, né, do transporte coletivo. Mas por quê? Nós colocamos 200 ônibus novos na frota, nós ampliamos em mais de 2.000 linhas e horários, né? Estamos fazendo um trabalho muito forte na fiscalização das tabelas, né? Então, todo esse trabalho que vem sendo feito, ele vem sendo feito para minorar e para minorar os problemas e para qualificar o sistema. O prefeito segurou, inclusive, para não aumentar a tarifa, né? Exato, e aí ele fez todo um investimento, ano passado foi assim, esse ano igual, justamente investimento da parte público para custear as isenções. A gente custeia hoje aproximadamente 50% das isenções, que nós reduzimos, na verdade, com uma série de medidas legislativas, reduzimos datas de passe livre, reduzimos isenções, etc. e tal. Sei que está passando tempo aqui, o pessoal técnico já está nos olhando aqui. Mas, assim, isso nos proporcionou com que a gente fizesse um aporte de recursos para custear as isenções, e ainda assim a gente não consegue. Só para te ter uma ideia, Charles, o investimento de 104 milhões da prefeitura nesse ano, a gente vai manter a tarifa em 4,80. Se o governo federal entrasse para esse jogo para custear os isentos dos 65+, que são os idosos, previstos pela Constituição, as isenções, ou seja, eu posso ter um salário de 40 mil reais, eu ando no ônibus de graça, e tu pode ter um salário de 500 reais, R$1.000, no mínimo de 1.400 do regional, tem o mesmo direito de andar de graça. Então, assim, é um pouco essas discrepâncias. A gente entende que a isenção é importante, mas para quem precisa. Se o governo federal entrasse nesse jogo, a gente baixava a passagem, aportando os 80 milhões que lhes são de responsabilidade pelas isenções dos idosos, a gente baixava para R$4. Então tem todo um trabalho, uma mobilização política na Frente Nacional dos Prefeitos, que o prefeito Melo vem capitaneando, ele é vice-presidente nacional da frente,
justamente para a gente tentar qualificar o transporte público, não só em Porto Alegre, mas por óbvio, olhando para Porto Alegre, mas no país. A gente poderia fazer mais um bloco, aliás, Exato. Quero reivindicar mais uma vinda aqui já, Charles. Sem dúvida. Ou a gente estende mais um programa aqui na sequência. Sem dúvida, o secretário vai ser figura frequente aqui no nosso programa para poder atualizar aí as informações, porque a cidade está sempre nessa efervescência acontecendo, né? O dia a dia, os projetos. O secretário Luiz Otávio, o secretário de Comunicação Social de Porto Alegre, que nós recebemos hoje, agradecemos a presença aqui e certamente retornará em outras oportunidades. E nós ficamos por aqui. Até o próximo programa Cidades Entrevista, aqui pela Rede Sul de televisão.